O meu mestre, podes me guardar, comigo andares, nada temerei. E de ti, Senhor, não me afastarei, tendo-te ao meu lado, não vacilarei. Caminhos sempre, sempre seguirei. Que as minhas Boa noite. Vamos lá. Vamos nesta noite compartilhar a santa e poderosa palavra de Deus. Estou aqui nesses estudos bíblicos que estou fazendo. Estou no capítulo 9 de 1 Coríntios. E o apóstolo, o nosso irmão apóstolo Paulo, ele vai defender o seu apostolado. Porque tinha alguns dos irmãos que não estava desfazendo do apostolado, do chamado do nosso irmão apóstolo Paulo. E aqui também, fazendo um resumo do capítulo 9, mas nós vamos ler. E aqui o apóstolo Paulo também, ele trabalhava para o seu sustento. Não que ele não merecia isso, não que ele merecia de receber alguma coisa, alguns donativos. Até então que Paulo, quando ele estava preso em Roma, ele precisou de sustento. Se eu não me falha a memória, foi os irmãos de Filipenses que deu esse sustento ao apóstolo Paulo. Então nós vamos entender aqui que Paulo, de forma alguma, ele fez crítica dos que recebem, que pregam o evangelho, como tem muitos hoje, tem muitos pastores, homens que pregam o evangelho, vivem da obra. Pois Paulo aqui, de forma alguma, ele vai ser contra isso. Mas Paulo, ele diz assim, eu prego o evangelho, mas eu tenho, até então que o apóstolo Paulo, se não falha a memória, não me recordo, se você quiser achar isso, você me fala aqui comigo. Quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, né, Paulo era fabricador de tendas com Priscila e Áquila, né? Então, os capítulos primeiros aqui, nós vamos entender o que aqui, né? 1 Coríntios, capítulo 9. Pega a sua Bíblia, acompanha junto comigo, né? Acompanha a palavra de Deus junto comigo. Diz assim, ó: não sou eu plenamente livre, não sou eu apóstolo, eu não vi o nosso Senhor. Então aqui Paulo, ele faz 3 perguntas. Nessa uma das 3 perguntas, ele diz ó: não sou eu apóstolo e eu não vi a Jesus. Na verdade, Paulo não caminhou da mesma forma que os outros apóstolos que viram desde Jesus
dos seus chamados, até caminhou com Jesus, viu Cristo crucificado, viu Cristo ressurreto e viu Cristo subindo aos altos céus. Paulo não viu Jesus desta forma. E aí diz assim, ó, a parte B do versículo: e não sois vós o fruto do meu lambor, né? Paulo diz assim, olha, vós sois o fruto do meu lambor. Aí Paulo no versículo 2, ele vai responder a pergunta que ele fez no versículo 1. Se para alguns eu não sou reconhecido como apóstolo, com toda certeza eu sou para vós. Quer dizer, alguns estavam defendendo que Paulo não era apóstolo, né? O que quer dizer apóstolo, irmão? Apóstolos são aqueles que andaram com Cristo, conviveram com Cristo, foram testemunhas de Cristo. É por isso que hoje não existe mais o ministério apostólico. Porque apostólico anuncia apóstolo como enviados, né? Os que estão por aí, esses apóstolos que tem por aí, eles não são apóstolos, eles que auto se intitulam. Então, Paulo, ele foi considerado apóstolo dos gentios, né? Para pregar o evangelho aos gentios. Ele foi enviado como apóstolo dos gentios. Por dizer assim, ó, se para alguns eu não sou reconhecido como apóstolo, com a certeza eu sou, portanto, sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então ele está falando aos coríntios, quer dizer, ó, para alguns de vós eu não sou apóstolo, mas para alguns eu sou reconhecido como apóstolo, com certeza, portanto sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ele está falando aos irmãos, aos coríntios. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Quer dizer, alguns estavam julgando o apóstolo Paulo pelo fato dele não ser apóstolo. Versículo 4. Não temos nós o direito de comer e beber. Nós não temos o direito de comer e beber. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, irmãos do Senhor e Pedro. Então, provavelmente aqui, na última mensagem que eu preguei, no outro capítulo, né, nós não temos um versículo específico que Paulo era celibato. Quer dizer celibato? Não era casado. E também não podemos afirmar que ele era casado também, né? Mas aqui Paulo, os outros apóstolos eram casados. O caso do apóstolo Pedro, ele era casado. Versículo 6. Ora, será que Barnabé, eu somos os únicos que devemos ter um trabalho circular e nos sustentar? Então aqui Paulo agora começa a falar que tudo que ele fazia em pregar o evangelho, ele trabalhava no seu trabalho secular, né? Fora, ele não que ele não merecia, irmãos, não que ele não merecia, ele vai dizer isso, não que ele não merecia, mas ele merecia, né? Então Paulo, ele disse, o versículo 7, olha, quem serve a um exército é sua própria custa. Quem cultiva uma vinha não se alimenta do seu fruto. Quem apacenta o rebanho não pode beber do leite que produz. Então Paulo aqui ele faz uma figura, uma comparação, né? Um exemplo, eu tenho uma vinha, eu não posso comer do seu fruto? Eu tenho um rebanho, eu não posso beber do leite que produz? Porventura isso, eu vos digo, apenas um mero ponto de vista humano. Ora, a própria lei afirma claramente o mesmo, pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando. Um exemplo, o que é amardoçar? Amarrar a boca do boi. Você vai amardoçar o boi, amarrar a boca dele enquanto ele debulha?
De forma alguma ninguém vai fazer isso. Aí Paulo vai falar dizendo assim, olha, a lei vou ler de novo, novamente, o 9. Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace a boca enquanto ele estiver debulhando o cereal. Ou por causa dos bois, Deus está preocupado. Ou certamente não estaria fazendo a tal afirmação por nossa causa. É evidente que em nosso favor esse princípio foi escrito. Pois o lavrador, quando ara a terra, e o debulhador, quando tira as cascas da semente, deve fazer a esperança de participar dos resultados da colheita. Então Paulo faz mais uma comparação aqui. Aquele que planta, aquele que semeia, aquele que ara a terra, quem é que vai colher daquele fruto primeiro? Quem é que vai comer daquele fruto? O agricultor, aquele que planta. Não é outro, sim ele. Olha o versículo 11. Se nós semeamos entre vós verdades espirituais, que pode dizer Paulo dizendo aqui, olha, se nós semeamos entre vós coisas espirituais, nós semeamos o evangelho, seria pedir muito colher alguma coisa em bens materiais. Olha o que Paulo dizendo assim, olha, nós semeamos coisas espirituais, nós semeamos as coisas do Senhor, não poderia nós recebermos bens materiais? Está falando com os irmãos lá de Coríntios. O versículo 2, se outros têm o direito de ser sustentado por vós, seguramente não nos temos nós maior medida, contudo jamais fizemos uso desse direito. Quer dizer, Paulo está dizendo, da mesma forma que os outros têm o direito, nós temos esse direito. Mas aí Paulo vai dizer, contudo jamais fizemos uso desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ou progresso do evangelho de Cristo. Não, o versículo 13. Não sabeis vós, os que prestam serviço, sagrados e alimento, com que vos pertence ao templo, e os que servem diante do altar, participa do que é oferecido no altar. Então Paulo aqui está fazendo uma comparação do Velho Testamento, a respeito dos levitas, dos sacerdotes. Os levitas, eles não receberam herança alguma das 12 tribos de Israel. Eles tinham que ser sustentados em tudo, porque eles eram responsáveis pelo sacrifício do povo. Aí Paulo vai dizer assim, o versículo 14. Assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o evangelho, igualmente vivam do evangelho. Versículo 15. Todavia, eu não tenho me servido de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na expectativa de façais desta forma. Na expectativa que façais dessa forma para contigo, porquanto melhor me fora morrer de que pedir a alguém que me prive desta honra. Versículo 16. Porém, quando prego o evangelho, não vejo me orgulhar, pois assim me imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho, ai de mim se eu não anunciar as boas novas. E aí Paulo no versículo 17, aqui tem uma coisa gloriosa que Paulo disse aqui assim, olha, tem muitas pessoas, irmãos, que faz as coisas por obrigação, porque é imposta, porque por causa de um cargo, por causa disso, por causa de aquilo. Mas aqui Paulo ele vai falar da liberdade que temos de falar do evangelho, falar das coisas de Deus, das coisas espirituais, das coisas santas de Deus. Você acha que eu faço aqui todos os dias aqui, irmãos, expondo a palavra de Deus, fazendo esses estudos,
eu faço porque eu quero me aparecer. Não, é porque eu quero anunciar o evangelho. Eu quero falar das verdades da palavra de Deus. Olha o versículo 17, ó. Porquanto, se prego por espontânea vontade, tenho direito à recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo um ministério que a mim foi confiado. Então, irmão, não faça porque o seu pastor fica forçando sua barra para você fazer. Não, faça por amor. Faça porque Deus vai se agradar de você, mas faça com amor, faça com todo o seu coração. Versículo 18 diz assim: o qual, portanto, a minha recompensa tão somente é esta, que anunciamos o evangelho, e que presente gratuitamente não usamos assim dos meus direitos de pregá-lo. Portanto, embora sejais absolutamente livres de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar maior número de possível de pessoas. Quando Paulo coloca aqui, irmãos, que ele fez de escravo, o termo da palavra escravo é servo. Versículo 20: tornei-me judeu para com os judeus, para os que estão subjugados pela lei, tornei-me que tivesse igualmente sem lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estavam dominados pela lei. O que quer dizer que Paulo está dizendo aqui? Ó? Ele fez de judeu para ganhar os judeus. Ele fez daqueles que não tinham lei, quer dizer, os gentios, para ganhar os gentios. E fez dos que tinham lei para ganhar os que tinham lei. Vamos tirar um exemplo aqui. Quando o apóstolo Paulo, ele levou Timóteo para a missão missionária. Timóteo, ele era meio gentil, quer dizer, meio judeu. A sua mãe era uma judia. E ele não era ainda circuncidado. Aí o que Paulo fez? Foi lá e circuncidou o Timóteo, não para termos de salvação, nada. Ele circuncidou Timóteo para ganhar os judeus, né? E levar Timóteo para a obra missionária. Versículo 21. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei vivisse, embora não esteja livre da lei de Deus, submissos à lei de Cristo, a fim de ganhar, porque não tem lei. Para os fracos, tornei-me semelhante fraco, para ganhar os fracos. Fiz tudo com todos, com a finalidade de conseguir ganhar maneira possível e salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tornar com participante dele. Versículo 24. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo o que completa no jogo submete um treinamento rigoroso. Isso para obter uma coroa que logo desvalece. No entanto, nós dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Então aqui o apóstolo Paulo, amados irmãos, ele faz uma comparação de um atleta, né? De um atleta. Quando chega os tempos de futebol, quando os tempos de Olimpíadas, as pessoas treinam, mas treinam muito. Mas aí que a Bíblia diz que só um obtém a coroa. Mas aqui ele está fazendo uma comparação daqueles que estão em Cristo Jesus, né? Nós não corremos para ganhar a coroa deste mundo, mas para ganhar a coroa da vida eterna. Versículo 26. Portanto, não corro como quem corre sem alvo.
e não luto com quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e me faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, mesmo não venha ser reprovado. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que os irmãos possam compartilhar essa palavra maravilhosa da parte de Deus.